paz do Senhor, igreja. Amém! Amém? Amém! Abra sua Bíblia comigo. Livro de Esther, capítulo de número 2. Esther, capítulo de número 2. Eu quero externar essa gratidão a Deus. Primeiramente, Ele sabe como meu coração se enche de alegria. Grata a Deus pelos pastores dessa igreja que eu aprendi a amar muito, não só em Cristo Jesus, mas também em verdade, em carinho, em amizade. O pastor Adriano, a pastora Raquel, venha ser abençoada e abençoado cada dia mais pelas mãos do Senhor. Que o Senhor honre essa igreja e que não venha ficar somente no primeiro, mas nós profetizamos que venha acontecer muitos mais, em nome de Jesus. A liderança, as regentes aqui do ciclo de oração Labaredas de Fogo, que o Senhor abençoe muito vocês. Vocês estão lindas e o mais importante, estão cheias da graça de Deus. Eu sou grata a Deus por cada irmã que entrou aqui, cada grupo, cada ciclo de oração que se propôs estar aqui nessa noite para adorar o Senhor, cada igreja, cada pastora. Eu estou rodeada de mulheres cheias da presença de Deus aqui. E eu creio que nessa noite o Senhor Ele vai falar comigo e com você. Localiza na sua Bíblia Esther, capítulo de número 2, versículo de número 8. Primeiramente, estou aqui uma vez mais debaixo da permissão, da bênção do nosso pastor Dejanir. Congregamos ali no Ministério Pentecostal, unidos no amor de Cristo, na sede aqui em Aguari, e Ele me abençoou para estar aqui nessa noite. Grata a Deus pela vida da jovem Caíne, que é do meu ministério, está aqui. Que Deus te abençoe. A cada irmão que me conhece, a cada pastora que veio aqui para ouvir a voz de Deus, mas que tem um carinho para com a minha vida. Obrigada pela intercessão de vocês, e eu sou grata a Deus por tudo. Amém? Amém! A Bíblia diz assim, versículo de número 8, primeiramente. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. Verso 9. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Eu quero que você repita comigo. E alcançou graça. E alcançou graça. E alcançou graça perante ele. Pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também ele dá 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Agora você vai comigo no versículo de número 15. E a Bíblia diz assim: chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que lhe disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto a viam. O que Esther alcançava? Graça aos olhos de todos quanto viam. Versículo 17. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. E você pode tomar assento glorificando a Deus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Igreja, o tema deste congresso é Mulheres
Eu vou repetir. O tema deste congresso é Mulheres Cheias da Graça de Deus. Antes de eu iniciar a pregação aqui, a qual o Senhor colocava em meu coração, eu quero dizer algo. A irmã que me abraçou, eu esqueci o seu nome. Irmã Ana Paula, você veio até mim e me deu um abraço por intermédio do Espírito Santo. E mesmo sem você falar nada, às vezes um abraço faz tudo quando ele vem na parte de Deus. Só que enquanto eu te abraçava, eu queria te dizer algo, mas o Espírito não deixava eu dizer. Porque era o seu momento de ser usado por Deus para me abraçar. Mas eu preciso dizer para você o que o Espírito Santo falava comigo. Quando você chegou em mim, você disse: mãe, eu não sou profeta, mas eu quero te dar um abraço da parte de Deus. Mas deixa eu dizer algo para você. Quando você me abraçou e saiu e se assentou, o restante do culto, o Senhor só falava uma coisa para mim. E é uma passagem bíblica que eu quero dizer para você. Eu olhava para você e o Senhor falava assim para mim, mulher. Eu via você pedindo muitos vasos emprestados. E o Senhor falava assim: Jéssica, só que você olha tantos vasos, e todos esses vasos vêm dela, é emprestado dos vizinhos. E eu via você pegando emprestado, pedindo, precisando. E o Senhor falava assim para mim: só que tem um porém. Porque a viúva do segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, quando ela foi direcionada pelo profeta a pegar vasos emprestados, o Senhor permitiu a humilhação dela ir de casa em casa pegando o emprestado. Só que eu tenho uma palavra do Senhor para entregar para vocês. Sabe o que Ele está dizendo? Quando o Senhor fez aquele azeite multiplicar, aquela mulher teve uma escolha. Sabe qual escolha era essa? Ela teve tanto azeite, que ela pôde escolher se ela ia devolver o vaso cheio para o vizinho ou se ela ia devolver ele vazio. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Eu vou começar a orar a tua vida financeira, porque você tem a se preocupar no seu coração. Só que o Senhor está dizendo assim: eu permito de você pegar o vaso emprestado, mas o Senhor está dizendo: eu sou aquele que pega um pouco e eu honro sobre muito.
os ouvidos ali do rei Assuero. Só que aí você começa a entender que Estela está no meio daquelas que vão ser selecionadas. Uma vai ser agora a rainha. Só que aí você começa a ver as qualidades de Esther. E eu não estou dizendo somente no capítulo 2, porque você não pode olhar para a qualidade de alguém olhando somente para um capítulo. Quando você vai ler sobre o livro da vida de uma mulher, você não lê somente como começa. Você tem que começar, passar pelo meio e até o final. Porque às vezes pode acontecer de você começar a ler e não achar nada. Mas no final do livro Deus te revela muita coisa. E é isso que acontece quando você lê Esther. Só que esse achar graça, quando ela passa e quando ela chega diante dos homens do rei naquela época, é algo que deixou meu coração encafifado. Eu quero que você entenda isso por quê? Porque lembra que eu disse para você que ser graciosa, ter graça, diante da humanidade, dos nossos olhos, é algo que quando eu olho talvez para a pastora Raquel, eu olho e digo comigo: que graciosa, cheia de beleza, bonita, atraente. Ela tem graça, é uma mulher graciosa, ela sorri, coisa linda. Isso é muito bom. Só que sabe o que me chama a atenção? Escute isso. É que quando você começa a ler, a Bíblia diz que por onde ela passava, aos olhos se alcançava graça nela. Só que escuta, você saber que o eunuco olha para ela e acha graça, vê uma graça nela encantadora, tudo bem, por quê? Porque achar alguém gracioso ainda é algo terreno. Porque eu posso olhar para tantas mulheres aqui, todas ser graciosas, todas tendo um belo sorriso, tendo uma boa simpatia. Tudo bem. Você agora vê o rei Assuero olhando para ela e dizendo: nossa, aos olhos do rei Assuero ela é cheia de graça, ela tem uma graça. Isso também define um adjetivo terreno, porque ela pode ser graciosa. Mas aí começa a palpitar mais forte meu coração quando eu leio o versículo de número 15, e ele vai dizer assim: e ela mandou que a Esther alcançava graça aos olhos de todos. Aí isso aqui é sobrenatural, não é mais algo terreno. Sabe por quê? Quando se trata de algo terreno, que é qualidade física do ser humano, eu não agrado os olhos de todos. Quando é graciosa somente porque é bonita, é sorridente, é alegre, eu não agrado aos olhos de todos, porque aquilo que é gracioso para mim pode não ser para uma irmã. Aquilo que não é gracioso, que talvez é gracioso para mim, pode não ser gracioso para um homem, para outra pessoa. Só que aí você vai entender que a Bíblia está dizendo: aos olhos de todo, ela carregava uma graça, e o Espírito Santo começava a falar comigo. Sabe o que ele dizia para mim? Essa mulher não era simplesmente graciosa porque era um adjetivo que ela carregava. O que essa mulher carregava, onde ela passava, alguém olhava e era aos olhos de todos. E eu gosto de pregar um lugar na Bíblia. Quando a Bíblia diz que é todos, é desde o menor até o maior. Aonde ela pisava, uma graça acompanhava ela. Aonde ela entrava, era respaldo de graça. Aonde ela pisava, alguém olhava e dizia: a graça nessa Esther. Sabe por quê? Quando se trata, Ângela, da graça divina, é algo que, se eu tiver maquiada ou não, a graça me responde. Quando se trata da graça da terra, que é a beleza, que é o encantado graciosa, se algum dia eu não quiser sorrir e o meu palavra sorriso estiver tampado, o graciosa passa. Mas se for a graça divina, é o triste, o alegre, a graça dele me respalda. Você precisa saber diferenciar isso. Porque tem tanta gente graciosa que sorri para você, mulher, que sorri para você, mãe, que sorri para
graciosa. E Deus está dizendo lá para o seu olho espiritual que eu vou te mostrar o que é graça na vida de alguém. Quantas pessoas sorriem para mim e para você? Eu estou pregando para mulheres. Quantas pessoas baixam a nossa costa com um sorrisão aqui, ó, de um lado para o outro. E Deus está dizendo, sabe o quê? Se tu soubesse a graça que eu tenho em você, melhor. Se você soubesse a graça que eu coloquei sobre você, você saberia identificar com aquelas que passam de graciosa, mas não tem a minha presença, não tem a minha graça. Mas está sorrindo a todo tempo. Ei, mulher, no primeiro dia desse congresso, sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Antes de você analisar o sorriso, analise aonde essa amiguinha tem pisado os passos dela. Porque o Senhor está dizendo assim para mim, ó. Tem mulheres aqui que estão pensando em abandonar casamento, estão pensando em sair de ministério, estão pensando em deixar tudo, pensando em não abraçar mais filho, porque tem um ou outro dizendo, lembra que a irmã disse? E sabe o que o Senhor está dizendo? A minha graça vai te respaldar. A minha graça vai te direcionar nesse congresso. A minha graça vai te levantar. E você vai entender uma coisa. Deixa quem quiser falar o que quiser. Porque quando a minha graça começar a operar uma na tua vida, quem duvidou vai ter que entender que eu sou um Deus zeloso pela minha promessa. A graça que essa mulher chamada Esther carregava era uma graça divina. Eu vou dizer para você por quê. Porque ser uma mulher cheia da graça de Deus, agora o tema desse congresso é entender uma coisa. Eu posso não ter a melhor condição financeira, mas eu confio na graça que vai derramar. E por que a irmã Jéssica começa nesse ponto? Porque a Bíblia diz que Esther é a órfã. Meu Deus! Pai tinha falecido, mãe tinha falecido, e ela foi criada por um primo chamado Mardoqueu. Só que aí você olha para esse cenário e você pensa, ela está se candidatando para ser rainha. Meu Deus! Ela. Só que por onde ela passava, ela alcançava a graça de uma pessoa de Deus. Acaba aí, não. A Bíblia diz que ela era judia. Era descendência dos judeus. E ela estava em um ambiente, no meio dos persas, que muitas das vezes não adoravam o nosso Deus. Só que aí agora, quando ela entra na seleção, escute. O primo Mardoqueu que cria essa jovem, olha para ele e diz assim: você não vai falar qual é a sua nacionalidade e que você é judia, não precisa. Você vai entrar na seleção e vamos ver o que vai acontecer. Estou aqui explicando para você. Meu Deus! Só que ser um judeu naquela época, escute isso, era alguém muito temente a Deus. Era alguém que vivia ali nas festas que tinham naquela época, jejum, sabia que era uma noite de oração, respeitavam muito os mandamentos do nosso Deus. E Esther foi criada debaixo de um ambiente assim, de alguém que é temente a Deus, aos mandamentos de Deus. É esse cenário que Esther vive. Só que agora a Bíblia diz para mim e para você que ela vai agora participar de uma seleção. Muitas mulheres da fortaleza de Suzã, muita mulher bonita, todas dentro do propósito, porque se não tivesse de alinhamento conforme o rei escolhia, ela não poderia participar. Então, Esther, ela carregava uma graça que você já entende que não é dela, é algo divino. Só que Esther fazia parte dela. Por quê? Porque para ser selecionada pelo homem da terra, tinha que ser virgem e tinha que ser bonita, tinha que ter beleza. Agora deixa eu te falar, Deus tinha um propósito muito lindo com Esther. Só que para Esther ver esse propósito cumprido aqui, ela tinha que estar dentro do alinhamento.
santidade é o que ainda liga eu e Deus. A santidade ainda é aquilo que eu posso estar passando o pior momento da minha vida. Eu posso estar fraca e não conseguindo mais orar. Pode estar difícil, eu não consigo mais jejuar. Pode estar meio gatinhando porque as coisas estão difíceis. Mas se eu mantenho a minha santidade, a graça renova a minha força, eu me permite voltar a orar. A graça me levanta e me permite aumentar o primeiro amor. Perca tudo, mas não perca a santidade. Eu olho para a mulher cheia da graça de Deus aqui na frente. Agora começa-se um momento ali da escolha. Esther vai passando e agora a Bíblia diz que aonde ela passa, os olhos olham e ela está com uma graça que encanta. Escute. Só que há um processo que Esther vai ter que passar. Por quê? Porque se não bastasse ter muita mulher, muitas pessoas ali que estavam se encaixando para aquilo, a Bíblia diz que por 12 meses elas ficavam em um processo de preparação. 6 meses elas ficavam ali se purificando com o óleo de mirra e os outros 6 meses se purificando com os aromas, com os cosméticos daquela época. Agora escute aqui. Você imagina uma mulher no meio de tanta gente, talvez muito capacitada, muito influente, sendo agora preparada por 12 meses, sem saber que ela seria a escolhida. Você imagina uma mulher, uma jovem, como a Bíblia diz, esperando 12 meses, passando pelo processo da preparação, olhando talvez para tantas mulheres, tantas jovens, aonde ela olha e talvez pense, é virgem como eu, é bela como eu, talvez é graciosa, e talvez olhando para dentro de si dizendo, mas eu sou órfã. A minha situação talvez não engaja muito, mas Esther estava ali, passando pelo processo. Eu preciso dizer algo para você. O propósito que Deus tinha na vida de Esther era muito grande. E o que Deus ia fazer na vida de Esther era algo que não ia atingir somente ela, mas ia atingir uma nação inteira dos judeus. O que Deus ia fazer na vida de Esther era muito grande. Só que escute isso, igreja. Por mais que ela alcançava graça aqui na terra, e isso era divino, Deus não livra ninguém do processo do preparo. Você pode ser cheia da graça de Deus. Você pode ser cheia da presença de Deus. Você pode falar em línguas e orar 1 hora de joelhos. Só que nem a graça e nem tanta presença de Deus, nem tantos dons espirituais, lamando aquela maneira, vai fazer Deus te livrar do processo, do preparo que Ele faz em você. Porque a mulher vai ficar 12 meses em preparação. Porque a honra que Deus ia fazer na vida dela era muito grande. Você sabe o que é um processo de preparação? Meu Deus. É Esther sendo preparada por 6 meses dentro de uma lâmpada do óleo de mirra e pensando, eu nem sei se eu vou alcançar. Mas Esther estava ali no processo de preparo. Passam-se 7 meses, você olha para um e para outro e ela está ali. Não, eu nunca disse que eu tenho que fazer assim, assim, assim. Só que escute isso. O Senhor
algo com a sua vida. O Senhor, Ele tem uma promessa a cumprir para com a minha e com a sua vida, mulher. O Senhor tem uma casa para te entregar restaurada. Ele tem, Ele prometeu, Ele vai cumprir. O Senhor tem um chamado maravilhoso e você vai chegar onde Ele disse que você vai chegar. O Senhor, tudo que Ele disse para você, Ele vai te entregar dons, Ele vai te revestir. Ele tem um casamento dos sonhos, Ele tem a libertação dos filhos e Ele vai fazer porque Ele é fiel com aquilo que Ele disse. Meu Deus! E sabe o que é isso? Quando uma promessa se cumpre, é Deus nos honrando nessa terra. Quando um filho sai das drogas, entra num dia de culto, levanta a mão e diz: eu aceito a Jesus como único e suficiente Salvador, é Deus honrando a palavra dele lá em cima e você sendo honrado aqui embaixo. Quando Deus olha para você e diz: não desista, mulher, não pare de orar, continue, porque eu vou te usar muito. Às vezes nós olhamos e não vemos nada acontecer. Meu Deus. Só que aí você continua, mesmo na palavra simplesinha, gaguejando no Salmo 23, mas você está ali. Você pega um playback e começa a louvar, o playback vai primeiro, você depois, ou você depois, o playback primeiro, mas você está ali. Só que sabe o que o Senhor está te dizendo? Quando chegar o momento da honra, você vai ver tudo que o coroa eu prometi na tua. A irmã Jéssica pegava o microfone há tempos atrás e eu pregava assim, ó, ninguém nem ouvia a voz. Mas aí o Senhor falava assim: você está no processo da preparação. A irmã Jéssica olhava para uma mãe que dizia para mim: eu tenho uma religião e dessa religião eu não saio. E por mais que hoje ela não está 100% ainda da maneira como eu queria, ela já não está tão afundada como era antes. Porque hoje aonde ela chega, ela olha para mim e diz: a paz do Senhor, filha. Aonde ela vai, ela diz: filha, eu estou jejuando para conseguir aquela causa. Ela vai no culto, ela assiste o culto e ela já consegue entender o que a palavra diz com ela. E sabe o que é isso? Quantas vezes eu chorei no processo e disse: ela não vai vir, ela não vai aceitar. Aí o nosso Deus diz: não, passa pelo processo, passa pelo preparo e eu vou mostrar que eu sou Deus, aquilo que eu te prometi, eu vou te honrar aqui na terra. Sabe como que é o processo? A preparação é você ficar 8 meses com você servindo dentro e o teu esposo servindo o menino fora, e ele chegar em casa bêbado, olhar para você e dizer: eu não volto, não é por força, não é por violência. Aí vem o nosso Deus e diz: não, Jéssica, acalma o processo, aguarda no preparo. E hoje está eu e meu esposo glorificando, exaltando e servindo a Deus e ser honra de Deus aqui na terra. Só que quantas das vezes no processo da preparação eu quis parar? Porque na preparação dói muito. Na preparação machuca a ponto de você pegar as malas, como aconteceu comigo numa certa noite, 3 horas da manhã, e bater na casa de uma irmã e dizer: irmã, eu vim pousar aqui porque eu abandonei meu esposo. Olha o processo da preparação aí. Ela dizia: você está doida? Deus tem promessa na tua casa, menina, você não vai pousar aqui não. Eu falei: pô. Minha mãe fechou a porta para mim e disse: aqui você não pode, você tem esposo. Cheguei na irmã: aqui você não vai dormir, você tem esposo. A irmã disse para mim: você não vai dormir aqui, se você quiser vai ser orando e apresentando a Deus. Só que esse é o processo da preparação. Porque Deus nunca vai entregar uma honra ou vai cumprir uma promessa na minha, na sua vida, sem antes Ele te preparar. Sem antes Ele te moldar exatamente, você está preparada. Sabe por quê? Porque se você não tiver a certeza de que você está preparada, quando alguém duvidar, você duvida junto. Quando você pula o processo,
um processo que Deus está te moldando. Quando alguém olha para você e diz, vai desviar, vai voltar para trás, mas você está preparada para a honra que Deus te entregou, todo mundo pode duvidar, mas você olha para um lado, olha para o outro e diz, não, meu Deus não, Deus de mentira. Ele é um Deus zeloso. O Deus que faz não volta para trás. O Deus que começou a obra vai concluir. Eu tenho uma palavra para te dizer. Não desanima no processo. Não para na preparação. Porque aquilo que Ele disse que vai fazer, Ele é fiel para cumprir. Igreja, por mais que dói, por mais que machuca, tudo aquilo que o Senhor te colocou, que é o processo de preparo, continua. Você está achando que o Senhor vai entregar o teu filho, o teu esposo, transformado, revestido, se você não estiver preparada? Não vai. Porque não adianta Ele fortalecer ele e você não está fortalecida. Você sabe qual é o processo de um novo convertido? Desanima. É por isso que tu tem que estar preparada. Porque quando ele aceitar Jesus, começar o processo, lá mudou que o propósito orar para você dizer, eu acho que não é não. Tu vai pegar na mão dele e falar, é assim, porque Deus não enganou quando ele entregou a promessa. Esther passa pelo processo do preparo. E aí nós chegamos no versículo de número 17. Vou finalizar para você entender. E o rei amou Esther mais que todas. E a Bíblia conclui dizendo, ele viu graça em Esther. Escute isso, meninas. Esther passa por todo o processo. 12 meses de preparação. E começa-se agora. Uma entra, outra entra, outra entra, e chegou a vez de Esther. Só que quando chega a vez de Esther, e o rei olha para ela e ela alcança graça, a Bíblia diz que ele coloca a coroa sobre a cabeça de Esther. E essa coroa era Deus dizendo, eu estou honrando Esther nessa terra. Agora escute isso, mulher amada do Senhor. A partir de hoje o Senhor vai fortalecer você a tal ponto. E você pode olhar para todos os lados, mas você não vai parar nesse processo. Você vai estar tão preparada que qualquer um pode tentar duvidar. Mas sabe o que o Senhor está te dizendo? A preparação que eu começo em você a partir de hoje vai te dar certeza daquilo que eu já te prometi. Eu ver uma Esther ser coroada é algo impossível, sabe por quê? Aos olhos da carne, alguém poderia olhar para Esther e dizer, é órfã, não é ela, não é capacitada, não tem pai, não tem mãe, cresceu, ela foi criada por um primo. Mas deixa eu te dizer, quando a graça de Deus resolve inundar a minha e a sua vida, não importa o cenário que eu e você veio, importa quem está preparado, quem está disposto a permanecer no processo do Não é sobre a condição financeira que você tem, é sobre você permanecer no processo no pouco e Ele te mostrar que é o Deus de Deus. Porque não basta ter a promessa, não basta ter a palavra de honra, eu preciso permanecer no processo. Igreja, quantas das vezes olham para mim e para você e dizem, não é ela, vou fechar a Bíblia e entrego algo para você. Está chegando o momento de Deus
começar a cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Só que eu quero, ao longo do que eu orar daqui a pouco por você, e você vai sair daqui cheio do Espírito Santo e revestida ainda mais da graça de Deus. Só que deixa eu dizer algo para você, e você vai se lembrar disso que eu vou dizer. Vai chegar um dia na sua vida que a promessa vai estar cumprida, um propósito vai estar do teu lado, e a honra de Deus vai chegar, e vai chegar alguém enviado de Satanás e vai dizer para você, ou vai caluniar você por palavras ao contrário, e vai dizer: não era para ser ela, não era com ela, mas Deus tem uma palavra te preparando para o processo. Só quem passa pelo processo vai viver o propósito. Você tem a graça do Espírito Santo sobre a sua vida, mãe. Sabe o que te faz não desistir daquele filho? A graça do nosso Deus. Sabe o que te faz não abandonar esse chamado? A graça do Deus que reveste a tua vida. Se eu tenho uma frase para concluir isso aqui, sabe qual é? Estou pregando hoje pela graça. Eu estou com um pedreiro em casa, minha casa está uma bagunça. Eu estou no retiro de jovens, eu tenho pregação, estou com um problema no trabalho, não, eu estou sentindo dores, luta espiritual, mas a graça me mantém de pé. Tem pessoas que estão no cenário nem mistura dele para comer hoje, mas a graça te trouxe aqui. E tem pessoas que entraram aqui porque estão respaldadas pela graça. Se coloca de pé nessa noite. Ai, igreja. Enquanto eu vou finalizando, eu gostaria de convidar a pastora Micaele para estar adorando um louvor nessa noite. Pega na mão dessa mulher que está do teu lado. Irmã Jéssica, se eu dar a mão, eu vou chorar e vou borrar a maquiagem. Fica tranquilo. Tu pode pensar que vai sair feia, mas a graça vai te deixar linda. Ah, meu Deus! Mulheres que entraram aqui, sabe como? Eu vou com o sapato repetido, eu vou caminhando com a mesma roupa do ano passado, esse vestidinho velho, e Deus está dizendo: fica tranquilo, onde você chega, não é você que chega primeiro, é a minha graça. Meu Deus! Aleluia! Tem mulher tão preocupada aqui, é congresso, as irmãs vai de novo, ela falou que é tudo repetido, e Deus está dizendo: fica tranquilo, que não pode ser repetido, é a tua cara feia, ou eu tenho medo de adorar, então coloca isso por terra, porque a graça vai te respaldar nessa noite. Sabe por que tu vai falando que vai suportar o processo? Porque a graça vai te revestir para porque se não fosse a graça de Deus, e se você não for, se você não fosse uma mulher tão cheia da graça dele, tu acha mesmo que estaria aqui? Ah, meu Deus, só porque o Senhor fala comigo. Tem mulheres aqui murmurando e falando assim: o cenário é o mesmo, o esposo não muda, o filho não melhora, a enfermidade continua. E o Senhor está dizendo: eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você ainda está de pé? Sendo que todo dia, quando você levanta, a tua palavra é: hoje eu paro, hoje eu desisto. Aí Deus está dizendo: sabe o quê? Enquanto tu continuar em santidade e a minha graça te respaldar, você não para.